Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa caminhada. Nós estamos estudando nesses dias a, a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento que a nossa denominação subscreve como uma boa exposição do ensino da Escritura. Por isso nós temos chamado esta série de Nossa Fé Comum, porque são as crenças bíblicas que nos unem a nós, os presbiterianos, não é? Então temos estudado aí a confissão de fé. Nós já chegamos no capítulo 3 da confissão de fé. E nesse capítulo 3, a confissão de fé trata do eterno decreto de Deus. Já vimos os dois primeiros parágrafos. Num resumo assim muito rápido, nós podemos dizer que, pois não? É assim mesmo, ele pisca mesmo. Pode ficar, quando eu mexo na chave aqui, ele pisca mesmo. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Fabiano, muito obrigado. Ah, mas, como eu estava dizendo, nos dois primeiros parágrafos, nós podemos resumir da seguinte maneira: nós aprendemos que Deus tem um plano, é um plano eterno, é um plano todo abrangente. Todas as coisas que acontecem, as coisas importantes ou as coisas insignificantes, as coisas boas ou as coisas ruins, estão contempladas neste plano. Essa é a nossa crença. Vimos que ah, essa convicção de que Deus tem um plano pode causar alguns problemas para nós, pode levantar assim algumas perguntas de difícil resposta. Mas nós aprendemos que isso é natural. É natural porque Deus é um ser muito maior do que nós. O temporal vai ter sempre dificuldades de compreender o eterno. O finito nunca vai abarcar o infinito. Isso é natural, que fique pontas sem serem amarradas. Nós vimos que a nossa racionalidade, embora seja uma excelente ferramenta dada por Deus e que nós devemos usar, ela não é uma, uma ferramenta ilimitada, ela tem as suas limitações, então é natural. E aprendemos também que tudo que sabemos sobre Deus e sobre o seu agir, nós só sabemos porque ele revelou para nós. E a revelação dele não é exaustiva. Ele contou muita coisa, o suficiente para a gente amá-lo, servi-lo, andar com ele, mas ele não contou tudo. Então, tem muita coisa que a gente não sabe mesmo. Então, vimos que é natural que a gente, às vezes, fique com perguntas sem respostas. Agora chegamos no parágrafo terceiro. Nesse parágrafo, os nossos pais na fé, os nossos irmãos que nos antecederam nessa caminhada, eles deixaram claro para nós que esse decreto de Deus abarca inclusive o destino eterno dos homens e dos anjos. Então, nós vimos aí que isso significa a doutrina da predestinação. Destino eterno, a destinação eterna é previamente estabelecida por Deus nesse plano. Esse plano é um plano todo abrangente. Eu disse para vocês que esse termo predestinação causa polêmica,
deixa muita gente de cabelo em pé, mas eu disse a vocês que não tem como a gente fugir do tema, até porque ele é um tema bíblico. A própria palavra predestinação, que a gente não gosta muito, ela foi usada pelo Espírito Santo para registrar a revelação de Deus. Está lá no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo diz que nós fomos predestinados. Então, quer você goste, quer você não goste, quer isso provoque reações ruins em você, a gente não tem como fugir do assunto. Está na Bíblia, e como eu disse na semana passada, nós temos que roer esse piqui, não é? Mas tem que roer o piqui com cuidado, porque você pode furar a sua boca. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aquilo que João Calvino disse. João Calvino disse que essa doutrina da predestinação precisa ser abordada com muito cuidado e precisa ser abordada com muita humildade. Com muita humildade. Por quê? Porque se você não tomar cuidado, você pode elaborar a doutrina de uma maneira distorcida a ponto de obscurecer a glória de Deus. Você pode atribuir a Deus coisas que mancham o seu caráter. Você pode atribuir a Deus coisas que mancham a sua reputação. Deus é zeloso da sua glória. Não manche a glória dele, não manche a reputação dele, porque ele não aceita isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado na hora de elaborar essa doutrina, obviamente olhando para a Escritura e tentando interpretar corretamente o que Deus revela para nós. Bom, vimos que a Bíblia ensina, está claro lá, já falei isso. E eu também deixei claro a vocês, chamei a atenção de vocês para esse enunciado da confissão de fé. Eu mostrei para vocês que nesse enunciado, quando os nossos irmãos falaram do destino eterno daqueles que são salvos, eles usaram o termo predestinados para a vida eterna. E quando eles falaram dos réprobos, daqueles que se perdem, eles não usaram a mesma palavra. Em vez de predestinados, eles usaram o termo pré-ordenados. Isso significa que na destinação eterna dos que se salvam e na destinação eterna dos que se perdem, Deus não opera exatamente da mesma maneira. Aqueles que são salvos por causa da graça de Deus operando neles. Aqueles que se perdem por causa do seu próprio pecado. Ou seja, a razão da perdição deles não é Deus, mas eles. Eles são culpados pelo destino eterno deles. Então a gente precisa deixar isso claro, embora não consigamos amarrar todas as pontas, para que a gente não deslustre o caráter do Senhor. Para que a gente diga, de alguma maneira, Deus trabalha diferentemente. Os que são salvos, a glória é de Deus na salvação deles. Os que se perdem, a culpa é deles mesmos na perdição deles. Ok? Muito bem. Então, esta é a maneira de dizer que Deus não exerce a sua soberania na condenação dos réprobos do mesmo jeito que exerce na salvação dos eleitos. Os eleitos são salvos pela intervenção da graça de Deus. Os réprobos
são entregues a si mesmos, sentenciados pelos seus próprios atos. Deste modo, Deus é o autor da história, mas a responsabilidade é dos que se perdem. Então, os nossos pais na fé tiveram o cuidado de fazer esta distinção. Muito bem. Na semana passada, nós começamos a fazer uma análise de Romanos 9. Então, abra a sua Bíblia em Romanos 9. Por que analisar Romanos 9 a essa altura da nossa conversa? Porque esse ensino sobre a predestinação, ele levanta muitas objeções. E em Romanos 9, Paulo nos ajuda a responder pelo menos duas destas objeções. Então, Romanos 9. Eu disse a vocês na semana passada que em Romanos 9, 10 e 11, Paulo está tratando do papel da nação de Israel no plano de Deus. Então, esses 3 capítulos é uma sessão, uma única sessão, cuja preocupação de Paulo é tratar do papel da nação de Israel dentro do plano de Deus. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o que Paulo diz em Romanos 9:6. Paulo diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Paulo está respondendo aí a seguinte pergunta: o fato de uma imensa maioria de judeus estar fora do povo de Deus hoje não significa que o propósito de Deus tenha falhado em relação à nação de Israel? Porque vejam bem, Deus escolheu Abraão, de Abraão Deus formou um povo, a nação de Israel. Deus fez promessas a esse povo, e quando o Messias veio, esse povo, pelo menos boa parte desse povo, endureceu-se e não recebeu o Messias como Salvador. Próprio evangelista João diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, levanta-se a seguinte questão: Paulo, o plano de Deus falhou. Por quê? Porque a nação de Israel, ou pelo menos a imensa maioria dos judeus, simplesmente rejeitou o Messias. Então, o propósito de Deus para a nação de Israel falhou. Então, essa é a pergunta que Paulo está respondendo. Não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado. Está aí o verso 6 de Romanos 7. Qual a razão? Bom, e qual é a resposta de Paulo? Falhou ou não falhou? Paulo diz claramente que não falhou, não é? Por que não falhou? Olha a segunda parte do verso 6. Não falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, notem que a explicação que Paulo dá é que há uma distinção entre o Israel biológico e o Israel espiritual. Então, Paulo diz: as promessas de Deus não foram feitas ao Israel biológico. As promessas de Deus foram feitas ao Israel espiritual. Nem todos os que são descendentes biológicos de Abraão são também descendentes espirituais de Abraão. Então, Paulo diz: o foco, o escopo do propósito de Deus
é o Israel espiritual. Do ponto de vista do Israel biológico, pode parecer que o plano de Deus falhou. Mas do ponto de vista do Israel espiritual, o plano de Deus não falhou. Todos aqueles que pertencem ao Israel espiritual, esses receberão o Messias como seu Salvador. Então, Paulo faz essa distinção aí. Em seguida, Paulo vai apresentar, isso nós já vimos na semana passada, eu estou aqui recapitulando. Paulo vai apresentar dois exemplos bíblicos que acabam se completando para comprovar a sua tese. Então, versos 7 a 9, Paulo lembra que Abraão teve dois filhos, Isaque e Ismael. Tanto Isaque quanto Ismael eram descendentes biológicos de Abraão. Eram parte, podemos dizer, do Israel biológico. Mas somente um deles era filho da promessa. Somente um deles era o Israel espiritual. Então, o que Paulo quer mostrar que esse é o jeito que Deus escolheu operar na história. Deus trabalha o seu plano pelo método da eleição da graça. Então, tanto Ismael quanto Isaque eram filhos de Abraão. Mas filho de Abraão na fé era somente Isaque e não Ismael. Então, Deus elegeu Isaque. Deus trabalha assim. Paulo está apenas aí fazendo uma constatação que Deus opera soberanamente na sua eleição da graça. O outro exemplo que nós já vimos está nos versos 10 a 13. Dê uma olhada aí nos versos 10 a 13. É o segundo exemplo. Depois de dar o exemplo da família de Abraão, Paulo dá o exemplo da família de Isaque, não é? No caso de Abraão, alguém poderia dizer que a razão da distinção estava nos filhos. Por que é que Deus escolheu Isaque e não Ismael? Alguém poderia dizer, porque Ismael era filho de uma gentia, era filho de uma escrava. Então, a causa da escolha de Isaque está nele e não em Deus. O segundo exemplo que Paulo usa joga por terra esta possibilidade. Porque no caso da família de Isaque, Isaque teve também dois filhos. Lembram dos dois filhos de Isaque? Quais eram os dois filhos de Isaque? Jacó e Esaú. E o detalhe, os dois eram filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Além disso, eram filhos da mesma gestação. Eram gêmeos. E Deus escolheu a um e não escolheu a outro. Então, fica claro pelo exemplo da família de Isaque que o motivo do cumprimento da promessa na vida de um e não na vida do outro estava em Deus e não
nos escolhidos. Então, a distinção entre o Israel biológico e o Israel espiritual é estabelecida pelo critério da eleição. Verso 6, não é? Verso 11. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, o motivo da escolha, o motivo da eleição está naquele que escolhe, naquele que elege, e não naquele que é escolhido. Então, fica claro que Deus é soberano na salvação do homem pecador. Deus leva a efeito o seu propósito redentor na história, não por obras, não por merecimento, mas por meio do processo da eleição da graça. Deus é soberano na salvação do pecador. Irmãos, é importante a gente notar a essa altura da argumentação de Paulo a submissão de Paulo ao que a Escritura diz. É curioso que, mesmo diante do desconforto que Paulo sente quanto ao que a Escritura ensina, Paulo é submisso à Escritura. O que eu quero dizer com isso? Notem como é que Paulo começa o capítulo 9. Paulo começa o capítulo 9 com uma declaração solene. Veja bem o início do capítulo 9. Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Preste atenção. Paulo introduz o assunto do endurecimento de Israel com uma declaração solene. Paulo reconhece que muitos dos seus compatriotas não foram eleitos por Deus. E Paulo diz aqui que ele trata desse assunto com grande tristeza. Verso 2. Ele diz que trata desse assunto com incessante dor no coração. Paulo faz uma declaração muito surpreendente aqui. Verso 3. Ele diz: eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo diz: se dependesse de mim, se a minha condenação pudesse trazer a salvação desses meus compatriotas, eu preferia estar separado de Cristo para que eles fossem salvos. Olha aqui, declaração surpreendente. Então, notem aqui, isso é surpreendente porque Paulo não deixa esse seu desconforto o colocar contra o que a Escritura diz claramente. Não é interessante isso? Nós não devemos rejeitar o que a Escritura diz só porque nós não conseguimos entender plenamente. Só porque causa desconforto. Só porque você acha estranho o jeito de Deus operar.
Se a Escritura diz claramente, a gente deve dizer amém ao que a Escritura diz, mesmo que isso parta o coração da gente. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo introduz o assunto, Paulo fala, vou tratar agora da rejeição dos meus compatriotas. Paulo diz, eu vou tratar disso com dor no coração, com muita tristeza. Se tivesse um jeito de eu ser condenado no lugar deles, eu preferia. É claro, Paulo está aqui também deixando claro, porque Paulo era tido assim como um inimigo dos judeus, né? Como ele abandonou o judaísmo, abraçou o cristianismo, o pessoal dizia que ele era contra a lei de Moisés, ele era contra o judaísmo. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, nada pessoal contra os meus compatriotas. Mas Paulo está sendo sincero. Paulo não está apenas usando de retórica. Eu creio que ele tinha um coração partido mesmo. Então, mesmo que o que Deus diz na Escritura parta o nosso coração, a gente precisa se curvar diante do que a Escritura diz. Não é verdade? Então, a salvação pertence ao Senhor. Isso é digno de nota aqui. Então, vamos ver a primeira objeção que esse assunto pode trazer. Paulo trata da primeira objeção no verso 14. Então, que diremos, pois, depois de mostrar que Deus escolheu trabalhar por meio da eleição da graça? Paulo diz, e aí? Que diremos, pois? Verso 14. Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, essa é a primeira objeção. Essa é uma objeção muito comum. Quando a gente trata desse assunto, a tendência nossa é dizer, não é possível, não pode ser assim. Se Deus age assim, Deus é injusto. Eu não me esqueço de uma pergunta que o meu filho mais velho fez, o Felipe, ele tinha ainda, sei lá, uns 10 anos. Ele, ouvindo falar sobre a soberania de Deus na salvação, eu me lembro que um dia ele me perguntou, pai, se é Deus quem salva o pecador e ele não salva a todos, então Deus é injusto, pai. Não é? Eu achei interessante porque ele só tinha 10 anos. Eu falei, rapaz, na sua idade eu estava empinando pipa, não tava... eu não estava fazendo essas perguntas, não. Nessas idades eu estava empinando pipa. Ah, é? Mas olha, mas sabe, Anilete, eu creio que a doutrina da eleição é que me dá base para a oração. Porque se é Deus quem decide, se Deus é soberano na salvação, a minha oração faz sentido. Porque se é como algumas pessoas dizem, olha, não, Deus já fez a parte dele, agora é com o pecador. A parte de Deus já está feita. Cada um agora que decide. Aí a minha oração não faz sentido, porque Deus podia dizer, olha, eu não posso fazer nada. O que eu podia fazer, eu já fiz. Percebe? Então, alguém já disse que todo crente, quando ora, é um calvinista. Porque crê que Deus é soberano, não é? Todo crente, quando ora, é um calvinista, crê na soberania de Deus, que é Ele quem governa, quem dirige, quem decide, não é? Muito bem, mas então,
Essa é a questão que se levanta. Deus, então, comete injustiças. Aí Paulo diz: de modo nenhum. É curioso que Paulo seja enfático, né? Paulo não diz apenas não, ele diz de modo nenhum. Paulo é enfático. O que Paulo está dizendo é que, se ao elaborar a doutrina da salvação do pecador, você conclui que ao agir assim Deus está cometendo injustiça, você está laborando em erro. O seu raciocínio precisa ser reformulado, porque nele não há injustiça. Se você conclui que Deus comete injustiça, você está manchando o caráter de Deus. Então, é melhor você dizer: olha, eu não entendo exatamente como é que ele faz, mas ele faz de alguma maneira que eu não sei, que é justa. Percebe? Então, Paulo diz: de modo nenhum. Concluir, ou ao menos sugerir que Deus comete injustiça, já é uma precipitação. Então, alto lá. Esse raciocínio é um raciocínio que não procede. Notem que a explicação que Paulo dá parece sem lógica. Porque vejam aí, depois do verso 14, Paulo vai dar a razão por que Deus não comete injustiça. Ele diz no verso 14: de modo nenhum, final do verso 14. E qual é a razão que ele dá? Ele cita a Escritura. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Quando foi que Deus disse isso a Moisés? Lembram? O texto que o Ildeir leu, Êxodo 33. Moisés estava intercedendo pelo povo depois que o povo faz o bezerro de ouro. E Moisés está intercedendo pelo povo, e Deus está bravo com o povo. Nesse contexto é que Deus diz: Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então preste atenção no argumento de Paulo. A objeção que se levanta é: Deus é injusto. Se é assim que Deus opera, ele comete injustiça. Paulo diz: de modo nenhum. Ué, por que não? Porque Deus disse: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Parece que Paulo está formulando um argumento sem lógica. Porque qual é a objeção? A objeção é: Deus é justo ou injusto? Essa é a objeção. E aí, Paulo responde em termos de misericórdia. Parece sem lógica, né? Ô Paulo, não é misericórdia o ponto. O ponto é se é justo ou se é injusto. Mas Paulo traz para a conversa a misericórdia. Com isso, Paulo está corrigindo a objeção que foi formulada. Porque, ao formular a objeção desse jeito, a objeção está mal formulada. Porque a questão não é se Deus é justo ou injusto. A questão é se ele usa de misericórdia ou não. Percebe? Porque a questão não é se ele é justo ou injusto. A questão é se ele vai usar de misericórdia com alguém ou não vai usar de misericórdia. Deus é sempre justo. Ele nunca comete injustiças. A questão na salvação do pecador não é
simplesmente a execução da justiça, mas é a oferta da misericórdia. Preste bem atenção. Às vezes a gente fala assim: Deus não está sendo justo comigo. A última coisa que eu quero é que Deus seja justo comigo. O que é justiça? É dar à pessoa o tratamento que ela merece. Não é verdade? Eu não quero que Deus seja justo comigo. Porque se Ele for dar a mim o tratamento que eu mereço, eu estou perdido, condenado. Eu quero que Ele seja misericordioso para comigo. O que é misericórdia? Dar à pessoa o tratamento que ela não merece. Percebe? Então, levantar objeção com base na justiça de Deus é não entender a coisa. Então, Deus nunca é injusto. Com aqueles que se perdem, Deus é justo. Com aqueles que são salvos, Deus é misericordioso. Injusto, nunca. Se ele condenasse a todos e não salvasse ninguém, ele estaria sendo justo. Percebe? Então ele é justo para com os que se perdem e ele é misericordioso para com os que são salvos. E mesmo para com os que são salvos, ele é misericordioso sem transigir com a sua justiça. Porque ele mesmo providenciou a satisfação da sua justiça por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, ele é justo para com os que se perdem, e ele é justo e misericordioso para com os que são salvos. E Paulo deixa claro aqui que Deus não está na obrigação de usar de misericórdia. Por quê? Porque ele disse a Moisés lá atrás: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, ele está na obrigação de ser justo, não é? Mas ele não está na obrigação de exercer misericórdia. Pois não, Luzia? Exatamente. Uhum. Como? Aham. Não, não é. E nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que essas pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Nós estamos vivendo, segundo a Bíblia, o tempo da oportunidade. Paulo diz: esse é o tempo oportuno, o tempo da salvação. Pedro disse que muita gente fica zombando, dizendo que desde que o mundo é mundo, fala que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar, mas até hoje não voltou. Pedro fala: você tem que entender duas coisas. Você tem que entender que, para Deus, um dia é como 1000 anos. E segunda coisa que você precisa entender: esse é o tempo da paciência de Deus. Deus está pacientemente chamando os homens ao arrependimento. Por isso, eles parecem estar retardando a vinda de Cristo,
porque ele deseja sinceramente que os homens sejam salvos. Assim como Deus deseja que os homens sejam salvos, nós também devemos desejar e fazer tudo o que está no nosso alcance para que eles sejam alcançados pela graça de Deus. Não, nenhum de nós podemos fazer juízo inequívoco do destino final das pessoas. Se a pessoa confessa a Cristo como Salvador, se ele confessa a Cristo, ele deve ser recebido como cristão e como meu irmão em Cristo. Hum, é verdade, é verdade. Nenhum de nós pode fazer juízo do destino eterno das pessoas. Deixa eu abrir um parênteses. Mas, reverendo, e quando o conselho disciplina um crente? Ele não está julgando? O conselho está julgando um determinado comportamento. Isso você pode julgar. Essa atitude não é atitude cristã. Não está fazendo nenhum juízo dizendo você é salvo, você não é salvo. Nunca o conselho faz isso. O conselho diz, irmão, você se diz cristão, então esse comportamento não é compatível com a sua profissão de fé. Então é um juízo sobre um comportamento que é objetivo, é palpável e pode ser julgado à luz da Escritura. Entendeu? Agora, eu nunca posso dizer, essa pessoa não é cristã. Posso dizer, olha, ela não está agindo como cristã. Agora, o destino dela, o coração dela, só Deus sabe. Entendeu? São coisas diferentes. Então, a questão então não é se Deus é justo ou injusto, a questão é se ele usa de misericórdia e ele não tem obrigação, ok? Podem não entender claramente, ou podemos, eu acho que é, entender claramente, podemos não entender claramente o modo como Deus age. Podemos não gostar do modo como ele escolheu agir, mas nós não podemos dizer que ele pratica injustiças, pois ele não o faz, nem quando usa de misericórdia com os eleitos. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, no final do verso 18, há uma afirmação também incômoda nesta argumentação de Paulo. É dito aí que Deus endurece a quem lhe apraz. Não é isso que diz aí no final do verso 18? Final do verso 18 diz aí que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e que Ele endurece a quem lhe apraz. Essa é uma afirmação incômoda. Certamente, irmãos, isso não significa dizer que Deus cria uma indisposição má no coração da pessoa. Quando a Bíblia diz que Deus endurece, não significa que Deus coloca no coração da pessoa uma indisposição pecaminosa. Isso fica claro, porque Tiago diz que Deus a ninguém tenta, e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Deus não induz ninguém ao pecado. Deus não leva ninguém ao pecado. Ué, mas então, o que é isso que Deus endurece o coração? Irmãos, a maneira de entender isso é que Deus usa
para o seu propósito a dureza que já existe no coração da pessoa. A Bíblia não diz que Deus endureceu o coração de Faraó? Mas a mesma Bíblia diz que Faraó endureceu o seu coração. Isso não significa que Deus tenha colocado algo mal, pecaminoso no coração de Faraó. Isso significa que Deus usou a pecaminosidade que já estava lá para cumprir o seu propósito. Está claro isso? Você entende a distinção? Por exemplo, em Romanos capítulo 1, Paulo diz que porque Deus se revela aos homens e os homens suprimem o conhecimento que Deus dá a eles, de Deus. Deus dá conhecimento de si, os homens, em vez com base nesse conhecimento, adorar a Deus, ser grato a Ele, eles suprimem esse conhecimento. O que Deus faz? Deus entrega esses homens à sua própria pecaminosidade. Então, é isso que significa quando Deus endurece o coração. Ou seja, Deus deixa o homem entregue a si mesmo. Deus retira a sua graça restringente. Existe um tipo de graça em operação no mundo que não é a graça salvadora. É uma graça comum. É a graça de Deus que restringe a pecaminosidade humana. Você conhece gente ímpia que não ama a Cristo, que é até ateu, mas é honesto, trabalhador, confiável? Não tem gente assim? Como é que você explica isso? O sujeito não ama a Cristo, odeia a Cristo, é ímpio, mas é confiável. O sujeito é correto. É a graça de Deus. É a graça de Deus que restringe a pecaminosidade humana. O homem totalmente depravado, ele só não vai às últimas consequências da sua pecaminosidade por causa da operação da graça. Por exemplo, a opinião pública restringe, poder do Estado, o cara fica com medo, se eu fizer isso, vai dar ruim. Isso é a graça comum. São ministros de Deus tornando a vida possível nesse mundo. Agora, Deus, muitas vezes, para punir o homem, Deus retira a sua graça comum, restringente, e deixa o homem entregue a si mesmo. E quando Deus deixa o homem entregue a si mesmo, ele vai ao fundo do poço. Entendeu? Pense num carro assim, ladeira abaixo. Para o carro descer, o que você tem que fazer? Precisa acelerar? Só soltar o freio, né? Solta o freio que vai embora. Então, não é que Deus acelera quando ele endurece o coração. Ele só tira o pé do freio. Aí, ladeira abaixo. Entendeu? Então, o endurecimento não é que Deus injeta maldade, pecado no coração do homem. Deus só usa o pecado que já está lá. Tá claro? Então, é isso que está dizendo aí Romanos 9:18. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e ele também endurece a quem ele quer. Endurece não é que ele injeta maldade. Ele só usa a maldade que já existe lá. Tira o pé do freio, não é? E o homem pecador vai para o fundo do poço. Então, irmãos, essa é a primeira objeção. Eu sei, tem muitas perguntas sem respostas. Mas Paulo está dizendo, eu nunca posso dizer que Deus é injusto ao agir assim.
Deus é injusto? Não. Ele é sempre justo. Usa de misericórdia quando quer usar de misericórdia. E endurece a quem ele quiser endurecer. Nesse sentido que eu acabei de dizer. Tá claro? Então essa é a primeira objeção. Deus é injusto. Espero que esteja respondido aí para você. Agora, a segunda objeção que nós não vamos responder hoje, mas eu só vou para provocar você, para você voltar quarta-feira. A outra objeção está no verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Que objeção é essa? Paulo, se Deus é soberano na salvação, se ele salva quem ele quer, então, de que ele se queixa? De que ele está reclamando? Ele não tem direito de punir ninguém. É ele que salva quem ele quer. Teria Deus o direito de punir alguém, se ele é soberano na salvação? Essa é a objeção que Paulo vai tratar agora. Ok? Quarta-feira a gente vai tratar dessa objeção. Teria Deus o direito de punir? Se ele é quem escolhe, então ele não tem direito nenhum de punir. Ok? Outra objeção que nós vamos tratar. Muito bem. Difícil, né? Roer esse piqui sem furar a boca não é fácil, não. Mas temos que roer. Que Deus nos dê graça, né?